Queridos, eu quero falar com vocês. Quando não nos transformamos, nos conformamos. Quando não há em nós uma transformação, haverá em nós uma conformação. Aos Romanos, Paulo disse que o meio de escapar da conformação a este mundo, ou seja, de amoldar-se ao padrão desse sistema que se opõe a Deus, é buscando a transformação do nosso entendimento. Apesar de, à primeira vista, a conformação com as coisas deste mundo serem externas, a transformação que nos livra, que nos faz escapar de sermos conformados com o mundo, inicia-se internamente, na absorção da palavra de Deus, no entendimento das mensagens cristocêntricas e apostólicas, na comunhão com os santos, no processo diário de busca e culto. Pois aos Romanos, no capítulo 12, Paulo disse que é necessário entregar o corpo, pois o corpo faz real a sua vida. É o corpo que se movimenta, sua identidade no ir e vir, que mostra quem tu és, que tipo de vida tu levas. E Paulo diz que se eu não entrego o corpo, ou seja, uma vida cultica, pois ele usa 3 palavras de culto: sacrifício vivo, santo e agradável, eu não conseguirei entender, assimilar, viver a vontade de Deus para a minha vida. Para fugir do ato de se conformar com esse mundo e aceitar as propostas deste mundo, suas ideologias, aquilo que o mundo aplaude, eu concordar, aquilo que o mundo abraça, eu não rejeitar. Quando eu me conformo, ainda que eu não abrace o que o mundo abraça, eu não me oponho. Ainda que eu não vibre com que o mundo vibra, eu não me entristeço. Ainda que eu não me erga juntamente com ele, eu fico na minha, enquanto o mundo se levanta contra Cristo, contra seus princípios e contra as escrituras sagradas. E o máximo da minha reação, se é que eu sou um conformado com este mundo, é virar um net crente e comentar: não julgueis. É concordar com a teologia progressista e dizer: cada um tem sua verdade, cada um serve a Deus à sua maneira. Todo conformado é acovardado. E aos poucos nossa identidade cristã vai sendo destruída. E por não buscar a renovação do meu entendimento pelo poder das escrituras, a renovação não é das escrituras, é do meu entendimento. A Bíblia não se renova, ela me renova. O que se renova é o meu entendimento sobre ela. Pois na Bíblia nós temos as 4 bases da teologia: criação, queda, redenção e consumação. E teologia é ciência. E ciência tem métodos de estudos, e por ter métodos de estudo, vai se descobrindo novos conhecimentos, novas técnicas, a partir de seus gêneros, a partir de seus modos de escrita, a partir da língua original. E assim meu entendimento vai sendo renovado. E eu vou aprendendo com um pregador que prega de modo textual, de modo temático, de modo expositivo, e minha mente vai sendo transformada. Mas se eu não me entrego a isso, eu corro o risco
de entrar na influência ou de ser influenciado pelos erros de Sansão e me tornar um crente sonzão. Porque é sempre meio lá, meio cá. E eu quero falar com vocês sobre esse tipo de pensamento. Na realidade, basear a minha mensagem nesse pensamento que eu vos disse. Se eu não me transformo, eu me conformo. E Sansão foi um camarada que não evoluiu. Na palavra do coach, que parece que não descobriu o seu destino. O cara não destravou. Ele não cresce no conhecimento de Deus. Se você estudar sobre os libertadores e os juízes, formaram famílias, conduziram Israel às escrituras, e Sansão não formou família, Sansão não conduziu Israel às escrituras. Os outros libertadores, juízes, profetas, líderes, traziam Israel para a oração. Sansão nunca fez uma reunião coletiva para Israel orar. Na realidade, ele só orou 2 vezes na vida, pelo menos nos textos que temos sobre ele. A primeira é quando ele mata 1000 homens com a queixada de jumento, e quando ele vai orar, ele diz assim: o Senhor vai deixar eu morrer de sede? E a segunda vez que ele ora é lá no templo de Dagom: morra eu com os filisteus. E Deus disse: venha. Não sabe orar? Venha. Era um homem de pouca oração. E de todos os juízes e libertadores, Sansão foi o homem que teve o ministério mais curto, porque ele não renovou-se no seu entendimento. Ele não buscou mais Deus. Ainda aqui eu meditava 1 Reis 18. A Bíblia diz assim: e Obadias temia muito ao Senhor. Aí quando Obadias se encontra com Elias, ele diz assim para Elias: eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. Então a primeira parte de 1 Reis 18 diz que ele temia muito. E o segredo disso é quando ele conversa com Elias: eu temo a Deus desde a minha mocidade. Ou seja, o temor a Deus foi acrescentando enquanto a idade chegava. Quanto mais velho Obadias ficava, mais temente a Deus ele se tornava. Sansão não. Sansão teve pais tementes a Deus. Sansão nasceu por um milagre. Sua mãe era estéril. O nome Sansão significa sol, luz. Sansão era uma máquina de matar. Sansão foi chamado para ser a espada do juízo de Deus contra os filisteus. O Espírito de Deus o capacitava para que ele revelasse o poder de Deus na sua geração. Mas esse homem preferiu viver perigosamente. Quando é que eu estou me conformando ao invés de buscar a minha transformação do meu entendimento a respeito dos propósitos de Deus para a minha vida? Primeiro, quando eu me envolvo em relacionamentos carnais e perigosos. Se os irmãos perceberem, o capítulo 16, a partir do versículo 1 diz: Sansão foi a Gaza, viu ali uma mulher prostituta e se deitou com ela. Chega em Gaza, viu a mulher, agradou os olhos e já vai para a cama. Relacionamento carnal e perigoso. Porque a carne, que na linguagem de Paulo é o desejo interno que não quer nenhum tipo de restrição e deseja todo tipo de liberdade, não quer esperar o tempo de construção de nada. É tudo na velocidade, é tudo pelo prazer e pelo momento. Deixa a vida me levar, a vida leva eu só tenho essa vida, eu tenho que vivê-la agora. Relacionamentos carnais e perigosos. Depois do versículo 2 diz que os gazitas, os habitantes daquele ambiente, ouviram que Sansão estava ali e lhe puseram espias na porta da cidade. E durante a noite inteira disseram: vamos aguardar
e pela manhã a gente mata ele. Sansão se levanta por volta da meia-noite, espertão, arranca os portões da cidade com o intuito de amedrontar aqueles homens, mostrar que ele tem poder, e aqueles homens então desistem de matá-lo, porque Sansão gosta de relacionamentos carnais e perigosos, porque ele é inimigo daquele povo. O que ele quer se envolvendo com uma prostituta da terra daquele povo? No ambiente em que ele está de pecaminosidade e prazer, os inimigos estão próximos a ele, quase a matá-lo, porque ele gosta de uma vida carnal e perigosa. Ele brinca com o seu segredo, ele brinca com o pecado, ele perde a vida, e a outra mulher também perde a vida quando ele se vinga. Versículo 4: e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Mais uma vez, entre os filisteus, ele valoriza acima de tudo o prazer e não a sua missão de ser o juiz de Deus contra aquele povo. Um servo de Deus, criado num lar piedoso, agora é escravo de seus próprios prazeres e vai se tornar alguém humilhado pelo seu próprio inimigo. Entenda, por favor, que o diabo não tem pressa em nos levar aos relacionamentos carnais e perigosos. No primeiro relacionamento, os inimigos estão cercando o ambiente onde ele está. No segundo relacionamento, versículo 5, os príncipes dos filisteus, os governantes dos filisteus, vieram a Dalila e disseram: conquista Sansão e pergunta de onde vem a força dele e como podemos dominá-lo. E diz o texto: e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. É um relacionamento carnal e perigoso, porque como ele gosta das facilidades, tem alguém agora que está ganhando dinheiro para descobrir o seu segredo, e o diabo não tem pressa. Se você já leu a história desse jovem, você percebe que no capítulo 14, versículo 10, ele se assenta na roda dos filisteus e joga com eles, faz joguinho, faz piada, enigma, segredinho, quem pode e quem não pode, quem sabe e não sabe. Ele já está entre eles. No início do capítulo 16, ele está com uma prostituta. A partir do versículo 4, ele está com uma mulher de influência entre os governantes dos inimigos do povo de Deus. O diabo não tem pressa. Ele começa sentado na roda, depois ele está na cama com a prostituta. Agora ele vai se afeiçoar de Dalila, que vai estar com ele por causa de dinheiro. Isso é realidade, mas não é novidade. E no fim, ele está morto no templo dos filisteus. Aquele que começou na roda terminou morto no templo dos inimigos. Porque o diabo não tem pressa. O Salmo de número 1 diz que você só é bem-aventurado se você não anda no caminho dos ímpios, se você não se detém na roda no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Olha como o texto é lindo. Bem-aventurado aquele que não anda. Você começa andando pelo estilo de vida deles, você começa andando segundo as piadas deles, você começa seguindo os princípios deles. De repente você se detém no caminho do pecador. E por último, o diabo te quer assentado na roda do escarnecedor. Ninguém se assenta de vez. Ele começa ouvindo, para no caminho e depois está sentado. Ouvi um pastor experiente dizer: o diabo vai se abaixar e vai dizer a você: monta que eu te levo. E o camarada monta, e o diabo vai levando, e ele vai desonrando pais e vai crescendo, desonrando a justiça e vai crescendo, quebrando princípios e vai crescendo, desonrando pastores e vai crescendo, desonrando Deus e vai subindo. Quando o diabo percebe que você não consegue voltar mais, o diabo se levanta e diz: agora se prostra, porque quem vai montar sou eu. Segundo lugar, você está se conformando com esse mundo quando você leva a sua vida por interesses próprios.
Por que Sansão permanece com Dalila? Olha a pergunta dessa mulher. Eles iniciam o relacionamento do versículo 4. A primeira pergunta dela para ele do versículo 6 é: fala para mim, de onde vem a tua grande força? Como é que eu poderia te amarrar para você ser afligido? Ele deveria olhar e dizer: é demônio. Ele deveria olhar e dizer: isso aqui está estranho. Irmão, Sansão perdeu para o Caneta Azul. O Manel do Caneta Azul, dando entrevista esses dias, eu ri demais. Ele levou uma mulher e estava achando ela linda, e ela disse que era noiva, e ele, tudo bem, bora noivar. E ela ficou 4 dias na casa dele, e de repente ele mandou ela vazar e disse: vou casar com tu mais não. E ninguém estava entendendo nada. E quem entrevistou perguntou: por que você desistiu de casar com a mulher? Ele disse: 4 dias na minha casa ela só perguntava pelos meus bens. Sansão perdeu por Caneta Azul. Um cabra cheio do Espírito Santo, um homem que era um instrumento de Deus para aquela geração. Não pondera, não pensa, não reflete. E ela diz: como é que eu faço para te tornar um homem comum? Só que ele, aquele que foi chamado para cuidar de Israel, aquele que foi chamado para pensar no outro, só pensa em si. O interesse próprio não é só dela, é dele também. Ela está com ele pelas moedas de prata que ela vai receber, e ele está com ela pelo sexo fácil. Perceba que é um relacionamento abusivo. Ele usa Dalila para o seu prazer sexual e pela emoção do perigo, porque cada vez que ele falava: me amarra com cordas, ela conseguia cordas. Aí ele dormia e ela gritava: Sansão, vem os filisteus aí. Aí ele: prá, te enganei, mozão. Aí ela de novo, ela dizia: fala a verdade, como é que faz para te amarrar? Ele diz: pega cordas mais firmes que essas. Alguns comentaristas dizem que na segunda vez ele pediu tripas de animais. Arruma tripas de animais e me amarra, para tu ver se eu não fico um homem manso, fraco, igual aos outros. E ela faz com que ele durma. Eu não sei que feitiço era esse. E ali ele ficava de boa, e ela vinha, aquele camarada era amarrado. Aí ela: Sansão, os filisteus. E ele: prá. Aí ela diz de novo: eu te enganei, Dadá, te enganei. Ele está brincando com o perigo, porque ele está percebendo que ela o quer como um homem comum, e ele não foi chamado para ser comum. Ela o quer como qualquer homem, e ele não foi chamado para ser qualquer homem. Ele está prestes a perder o sobrenatural, e ele está brincando com isso. Mas o sexo é fácil, e para ela o dinheiro está garantido. Maria chuteira, Maria gasolina, interesseira, Dalila, é mais fácil. Então, por que ele mantém esse relacionamento? Porque ele tem fácil o que só a carne quer. E por que ela insiste se ele está enganando ela? O que ela disse no versículo 13? Até agora você zombou de mim e mentiu para mim. Se ele está zombando de você e está mentindo para você, por que você continuou no relacionamento? Porque ela também é interesseira. Entenda, por favor, ele é o herói de Israel, sim ou não? Aquilo que ele é por chamado, aquilo que ele é por natureza, aquilo que ele é porque já tem história, ela vai ter porque está tentando enganar um homem. Ela vai ser a heroína da nação dos filisteus. Por quê? Porque ela conseguiu escravizar o guerreiro, ela conseguiu envergonhar o herói de Deus. Então ela vai ser uma heroína a nível nacional. Aquilo que ele já nasceu sendo, ela precisa enganar para ter. Esses dois vivem um caso óbvio de: é melhor receber do que doar. Quanto mais Deus abençoava Sansão e lhe dava força para combater os inimigos, mais ele confiava em sua própria invulnerabilidade, e ele era irresponsável em seu comportamento. Tem uma nação precisando desse homem.
tem um futuro de glória para ele, mas ele brinca a todo momento, e quem vive brincando com seus momentos não construirá uma história permanente.